Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Hoje vamos falar sobre comparações. E há uma coisa curiosa na comparação, que é quase toda a gente faz e quase ninguém admite. Porque ninguém gosta de pensar que está constantemente a olhar para a vida dos outros para avaliar a sua própria vida. Mas acontece, e acontece mais do que imaginamos. E o mais interessante é que nem sempre acontece de forma consciente. Às vezes é muito subtil. Então, vemos alguém comprar uma casa e de repente questionamos a nossa vida. Vemos alguém a casar e de repente parece que estamos atrasados. Vemos alguém a lançar um negócio ou um processo ou um projeto e começamos a duvidar do nosso caminho. Vemos alguém a viajar e sentimos que talvez devêssemos estar noutro sítio. Então, é impressionante. A vida dos outros consegue criar dúvidas sobre a nossa própria vida sem sequer nos conhecer. E este talvez seja um dos fenómenos mais silenciosos dos nossos tempos. Porque nós nunca tivemos tantas oportunidades para comparar. Nunca. Durante milhares de anos, comparávamos com meia dúzia de pessoas. Com a nossa família, com os amigos, com os colegas e pouco mais. E hoje, antes das 9 da manhã, já tiveste acesso a centenas de vidas. A pessoas mais bonitas, a pessoas mais produtivas, mais saudáveis, mais organizadas, mais ricas, mais felizes, mais bronzeadas, e não necessariamente por esta ordem. E o cérebro faz aquilo que sempre fez, compara. O problema é que agora trabalha horas extraordinárias, e ainda por cima sem receber. Então, muitas vezes vemos pessoas extraordinárias, pessoas competentes, sensíveis, inteligentes, mas completamente convencidas de que estão atrasadas. E quando nós começamos a explorar este aspecto, percebemos uma coisa que é curiosa. Não estão atrasadas. Estão apenas a comparar os bastidores da sua vida com os destaques das vidas dos outros. E, obviamente, esta comparação nunca é justa. Porque tu conheces os teus medos, as tuas dúvidas, os teus erros, as tuas inseguranças, mas conheces os outros através daquilo que eles escolhem mostrar. E este jogo é impossível de ganhar. Aliás, eu às vezes pergunto às pessoas: comparas-te com quem? E a resposta é quase sempre, para mim, fascinante. Porque normalmente não existe uma pessoa com quem se comparem. Existe uma coleção. Comparas a tua carreira com uma pessoa, comparas o teu corpo com outra, o teu relacionamento com outra, o teu dinheiro com outra, a tua felicidade com outra e no final crias um ser humano imaginário absolutamente perfeito e que não existe. Mas estás constantemente a vencer-te. E este ser humano imaginário e perfeito é um adversário super eficiente, porque ele foi criado pela tua própria mente. E é aqui que está outra armadilha. A comparação raramente nos inspira durante muito tempo. Porque no início pode inspirar, mas depois começa a desgastar. E existe uma grande diferença entre admiração e comparação. Então repara, a admiração diz: olha que interessante, posso aprender com isto. E a comparação diz: porque é que eu ainda não sou assim? Então, uma gera crescimento, a outra gera insuficiência. E honestamente, muitas pessoas vivem cansadas porque passam a vida inteira a tentar alcançar versões imaginárias de si próprias. Ou, assim, talvez dos outros também. Há uma pergunta aqui que eu gosto muito de fazer. Quem serias tu se não soubesses o que os outros estão a fazer? Então pensa nisto. Quantos dos teus objetivos são realmente teus? Quantos dos teus desejos nasceram mesmo de ti e das tuas ideias? E quantos nasceram de alguém que mostrou uma vida, ou te mostrou uma vida, que parecia melhor? Eu percebo que esta pergunta muitas vezes possa ser desconfortável, porque hoje nós confundimos facilmente inspiração
com influência. E confundimos, obviamente, influência com direção. Mas nem tudo aquilo que admiramos é aquilo que queremos. Às vezes gostamos apenas da imagem. E a imagem raramente conta a história toda. Então, no trabalho que eu faço, existe uma coisa que eu aprendo constantemente. Todas as pessoas carregam algo. Todas. Mesmo a pessoa que parece ter tudo resolvido, a pessoa que parece super feliz, a pessoa que parece mega segura, aquela pessoa que parece estar à frente, todas carregam desafios que normalmente não aparecem na fotografia. E muito menos aparecem nas redes sociais. E é talvez por isso que a comparação é tão injusta, porque comparamos uma realidade verdadeira e completa com uma realidade editada. E depois ainda esperamos sentir-nos bem. Isto é uma missão difícil, já viram? Então, talvez a verdadeira pergunta não seja como é que eu faço para deixar de me comparar, porque, quer queiramos, quer não, provavelmente todos nós vamos comparar de vez em quando, mas talvez a verdadeira questão seja quanto poder estou a dar à vida dos outros para definir o valor da minha. E quando a resposta a esta pergunta é demasiado, nós acabamos por viver uma vida que já não nos pertence totalmente. E isso tem um preço. Então eu vou deixar-te aqui duas perguntas. A primeira é, se não soubesses aquilo que os outros estão a fazer, o que mudava na forma como olhas para a tua vida? E a segunda pergunta é, aquilo que desejas neste momento nasceu verdadeiramente de ti, da tua vontade e da tua ideia, ou nasceu da comparação? Talvez não estejas atrasado. Talvez estejas apenas a medir a tua vida com a régua de outra pessoa. E nenhuma régua serve para toda a gente. Obrigado por estares desse lado. Este foi mais um episódio do podcast Entre Perguntas. E se durante este episódio te comparaste a alguém, não te preocupes. Somos humanos, mas talvez hoje possas voltar a olhar para o teu caminho. Porque é aí que a tua vida acontece. Encontramos-nos no próximo episódio.